Bom dia, agora nasceu um novo dia, doutor Zezé. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Sou o Fabiano, professor do Colégio Objetivo, e estou aqui para que possamos fazer mais um módulo da Frente 1. O módulo de hoje será o 23 e eu compartilho com vocês a minha tela, desejando que tenhamos uma excelente aula e, acima de tudo, um excelente dia pela frente. Vamos nessa? Pois bem, vamos nessa. Então, começamos aqui, beleza? Compartilhando a minha tela com vocês. Tá bom? Beleza, Fabiano. Módulo 23, título da aula: Segundo Reinado, Política Interna. Lembrando que o segundo reinado inicia-se com a coroação de Dom Pedro II, que ainda não havia completado 15 anos, como propunha o projeto dos liberais para antecipação da maioridade. Entretanto, a situação era tão caótica, tão instável, e resolveram não esperar o aniversário de 15 anos e colocaram a coroa na cabeça dele alguns meses antes. Foi dessa forma que o segundo reinado se iniciou. E ele transcorreria por praticamente meio século, até novembro de 1889, como vocês bem sabem. 15 de novembro representa a deposição do imperador Dom Pedro II e a implantação da República no Brasil. Porém, nessa aula, a primeira sobre o segundo reinado, o assunto será política interna. Beleza? Foi nesse momento da história que o Partido Liberal e o Partido Conservador se estruturaram de fato. Beleza? Por isso que eu comecei dessa maneira: organização político-partidária. Liberais, conservadores, ou, se você preferir, Partido Liberal, Partido Conservador, tanto faz. Beleza? Os liberais tinham por característica a defesa da descentralização política. E quando nós falamos descentralização política, estamos nos referindo à autonomia das províncias, sim, senhores, à autonomia das assembleias legislativas provinciais. Já ouviu esse nome, né? Sim, pois essas assembleias foram criadas pelo ato adicional de 1834, pleno período regencial. Lembra disso? Porém, o avanço liberal seria rapidamente interrompido pelo retrocesso conservador do Araújo Lima, que fez a revisão do ato e restringiu a autonomia das províncias. Lembra disso? Sim, Fabiano. Mas isso era passado, porque agora o poder residia na figura do imperador Dom Pedro II. Era ele quem determinaria como transcorreria a política nacional. Mas, mesmo assim, havia esses dois grupos: liberais, defendendo maior autonomia para as províncias, isto é, a descentralização política, e os conservadores defendendo menor autonomia para as províncias, ou seja, centralização política. Porém, não levem ao pé da letra tais características, pois, como bem definiu um historiador, eles eram farinha do mesmo saco. O que é que significa isso? Que tinham ambos, liberais e conservadores, a mesma origem. Ambos eram representantes, olha aqui, da elite rural, agroexportadora e escravista. Portanto, mais importante do que defender um modelo
político, centralizado ou descentralizado, era defender a estrutura econômico-social. Acima de tudo, o que liberais e conservadores buscavam era a manutenção do modelo agrícola latifundiário, monocultor, agroexportador e escravista. Sim, senhores, o bom e velho modelo de colonização e de exploração, mesmo depois da independência do Brasil, ele predominava como modelo econômico-social. Por isso que um historiador da época, chamado Oliveira Viana, disse: nada mais liberal que um conservador na oposição. Nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, tudo dependia da aproximação ou distanciamento dos mesmos com o poder imperial. Sabe quem logo percebeu isso? Sim, sim, o imperador. Ele sabia que os dois grupos representavam os mesmos interesses econômicos sociais. Já disse isso. Então, ele articulará para revezá-los, para que cada um fique por um tempo no poder. E é claro, esse no poder tem que ser muito bem averiguado, porque o poder de fato reside na figura do imperador, pois assim que ele foi coroado, o poder moderador foi reinstituído, beleza? Então, Dom Pedro II também governou amparado pelo poder moderador. No ano de 1847, o Brasil passou a ter um modelo político inusitado. Como sempre, o Brasil poderia servir de anedota quando comparado o seu modelo com os demais. A partir da denominação dada, nós já temos uma ideia daquilo que se propunha e daquilo que se praticava. Vejam vocês, o nome do modelo político chega a ser irônico. Um parlamentarismo às avessas. Pode isso, Fabiano? Não, não pode. Mas o Brasil teve esse modelo político. Um parlamentarismo, ao contrário. Tá bom. Isso foi de 1847 a 1853, basicamente, pois em 53 haverá uma acomodação. Mas vejamos, por que o nome dado é parlamentarismo às avessas? Porque, ao contrário do parlamentarismo oficial, no qual o poder emana do povo para o parlamento, no caso do Brasil, o poder emanava do imperador para o parlamento. O modelo monárquico parlamentar mais tradicional da história, sem dúvida alguma, é o modelo inglês, pois a Inglaterra tem a monarquia consolidada desde há muito tempo. Poderemos, inclusive, tomar como referência a Revolução Puritana. Certamente vocês se lembram dela, viram isso na Frente 2, Revolução Puritana. Frente 2, coisa nenhuma. Vimos isso no final do primeiro ano. Foi comigo que vocês viram isso. Então, esse assunto, Revolução Puritana, ele representa a decapitação do rei Carlos I no ano de 1649, e o poder do parlamento se consagrou. Lembra disso? Oliver Cromwell governaria, sim, de forma ditatorial, mas a partir da Revolução Gloriosa, com Guilherme de Orange, 1880, 1689, o parlamento seria a principal instituição política da Inglaterra. Tanto é que a frase simbólica seria: o rei reina, o parlamento governa. Como é que funciona no modelo monárquico parlamentar? O monarca, seja ele rei ou rainha, ele é o chefe de Estado. Porém, ocorrem eleições para que sejam eleitos os parlamentares, espécie de deputados, para que possamos fazer uma comparação com o nosso modelo, ok?
Esses parlamentares são eleitos, compõem o parlamento e eles escolhem, elegem o primeiro-ministro. Se o monarca tiver algum contratempo, se o monarca não gostar dele, se o monarca não gostar do penteado dele ou da ideologia política dele, problema do monarca, pois ele foi eleito pelo parlamento e o parlamento é soberano. Ponto. Se o monarca não tiver afinidade com o primeiro-ministro, esse primeiro-ministro dirá ao monarca: você vai ter que me engolir! Tá bom. No Brasil era diferente. Primeiro, que o Brasil não tinha um parlamento. Não tem até hoje. Fabiane, por que os caras falam os parlamentares? Pois é. Belíssima pergunta. O nome correto deveria ser congressistas. Os deputados federais são congressistas. Os senadores são congressistas, pois o Brasil não tem parlamento. Nunca teve parlamento, porque nós nunca fomos parlamentaristas. Mentira. Caí numa roubada agora. Caí numa cilada e faço a minha meia-culpa. O Brasil foi, sim, parlamentarista. Havia cometido um lapso histórico imperdoável. Proposital, mas imperdoável. O Brasil foi parlamentarista do dia 7 de setembro de 1961 até janeiro de 1963. Pois, após a renúncia do presidente Jânio da Silva Quadros, no dia 25 de agosto de 1961, menos de 7 meses depois de ter tomado posse, um golpe militar se preparava para impedir a posse do vice-presidente João Goulart. João Goulart sequer estava no Brasil quando Jânio renunciou. 13 dias passaram e um acordo foi feito. Ele sim tomaria posse como presidente desde que o modelo político do Brasil mudasse. O Brasil deixaria de ser uma república presidencialista e passaria a ser uma república parlamentarista. Feito isso, João Goulart seria presidente, mas ele seria chefe de Estado, como a rainha da Inglaterra, percebe? O primeiro-ministro, de fato, seria um velho conhecido da política brasileira, o senhor Tancredo Neves, que outrora tinha sido ministro do próprio presidente Vargas, o seu ministro da Justiça, na ocasião do suicídio, inclusive, 24 de agosto de 54, e agora Tancredo Neves assumia como primeiro-ministro. Em 1963, em janeiro, um referendo foi feito para que os brasileiros fossem às urnas e dissessem: queremos ou não que o Brasil continue sendo uma república parlamentarista. E os brasileiros disseram: não queremos. E o presidencialismo voltou. Isso é bom, Fabiano? Não sei, mas é a história. Bom, voltemos à monarquia. Era o imperador quem escolhia o chefe de gabinete ministerial. E esse chefe de gabinete ministerial, como eu coloquei entre aspas, inclusive, era uma espécie de primeiro-ministro. Diríamos hoje, era tipo assim um primeiro-ministro. Tudo bem? Revezamento entre liberais e conservadores marcaram o período. Como assim revezamento, Fabiano? Eu explico. O Dom Pedro II escolhia um liberal para ser o chefe do gabinete ministerial. E é claro que esse chefe do gabinete ministerial compunha os ministérios, nomeava os ministros. E se ele era liberal, ele nomeava ministros liberais.
Se ele fosse conservador, ele nomearia ministros conservadores. Ah, agora está fazendo sentido. Pois é. Veja o que o Boris Fausto fala sobre isso. Em 1847, um decreto criou a figura do presidente do Conselho de Ministros, indicado pelo imperador. Esse personagem político, não o imperador, o chefe do Conselho de Ministros, tá bom? Esse personagem político passou a formar o ministério. Ele formava um ministério. E se ele fosse liberal, formava um ministério liberal. Se ele fosse conservador, formava um ministério conservador. Já entendemos, Fabiano? Tá bom. Beleza. Encarregado do Poder Executivo. Então, esse chefe de gabinete ministerial passou a representar o Poder Executivo, pois o imperador representava o poder moderador. Lembra disso? O funcionamento do sistema presumia que, para manter-se no governo, o gabinete devia merecer a confiança tanto da Câmara quanto do imperador. Houve casos em que a Câmara, quando ele diz Câmara, é a Assembleia Nacional, é onde ficavam os deputados nacionais, tá bom? Forçou a mudança de composição do Conselho de Ministros, mas o imperador detinha uma considerável soma de atribuições através do poder moderador, distinguindo-se, pois, o sistema político imperial, o parlamentarismo, mesmo na fase que vai de 1850 a 1889, ou seja, mesmo depois desse período. O imperador usava as prerrogativas do poder moderador quando a Câmara não apoiava o gabinete de sua preferência. Nesse caso, com base no poder moderador, dissolvia a Câmara. Olha que interessante. Veja bem, nós estamos falando do período da monarquia, tá bom? Mas quando os deputados e senadores discordavam da nomeação do chefe de gabinete ministerial, ao invés de substituir o ministro muitas vezes, o imperador fechava o Congresso, a Assembleia, que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, tá bom. Assembleia na época da monarquia. Quem compunha a Assembleia? Os deputados. Congresso é na época da República. Quem compõe o Congresso? Os deputados, tá bom. Beleza. Através desse mecanismo de dissolução da Câmara e convocação de eleições, por exemplo, o imperador também revezava liberais e conservadores. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Em um período de 50 anos, o imperador substituiu 36 vezes o gabinete ministerial. 36 vezes ele substituiu o presidente do Conselho de Ministros. Nomeava um liberal, o conservador reclama, demite o liberal, nomeia o conservador. O liberal reclama, demite o conservador, nomeia o liberal. O conservador reclama, demite o liberal, nomeia o conservador. O liberal reclama, demite o conservador, nomeia o liberal. O conservador reclama, demite. Tá bom, eu sei, você entender. Tá? Por que esse mecanismo? Para manter um equilíbrio político, pois dessa forma ele evitava um confronto. O liberal, quando estava fora do poder, sabia que era questão de tempo para que ele voltasse ao poder e vice-versa para os conservadores. Isso durou até 53, 6 anos, portanto. Talvez o imperador tenha cansado, talvez ele tenha percebido e tomou uma medida que facilitou demais a vida dele. Até porque ele teve que enfrentar, antes de 53, em 48, 5 anos antes, mais uma revolta que nós insistimos em chamar de revolução. De revolução a praieira não tem nada. Uma revolta. Uma revolta contra esse mecanismo instituído pelo imperador e chamado de parlamentarismo às avessas, parlamentarismo ao contrário. Tudo bem? Pois o poder emanava do próprio imperador e não dos eleitores. Por isso que é o contrário. Acho que eu fui claro nisso. Tudo bem? Bom, a Revolução Praieira, primeiro, tinha uma forte oposição
ao centralismo político do império, que é representado pelo poder moderador. Então veja que desde a Revolução Pernambucana de 1817, a razão é a mesma. Revolução Pernambucana de 1817, oposição ao centralismo do governo Dom João VI no Rio de Janeiro. Tá bom. Confederação do Equador de 1824, oposição ao centralismo político do imperador Dom Pedro I. Revolução Praieira, oposição ao centralismo político do imperador Dom Pedro II. Então, o centralismo político sempre foi a razão dessas ações de oposição. Tá bom. Só que aqui na Praieira, a data nos é fundamental, nos é extremamente importante. Creio que vocês viram com o Léo recentemente as ideias e ideologias do século XIX, e certamente ele falou para vocês da Primavera dos Povos na Europa. Sim, a Primavera dos Povos, inclusive, foi responsável pela deposição do rei Luís Felipe, o rei burguês, e, consequentemente, foi realizada a primeira eleição presidencial da França. E os ecos dessa revolução certamente foram ouvidos. Então, a Revolução Praieira é uma ação influenciada pelos desdobramentos da Primavera dos Povos na Europa e marcada pelo caráter liberal, republicano, antilusitano ou xenofóbico e também socialista utópico. Pois quando um dos líderes da Revolução Praieira, chamado Borges da Fonseca, publicou seu manifesto ao mundo, o que ele propunha era, de fato, uma utopia. Mas o movimento existiu e foi rapidamente reprimido. A reação do Império foi imediata e a reação das tropas imperiais evitaram qualquer mudança. E, mais uma vez, o status quo foi mantido. Tudo bem? A Revolução Praieira, ela é considerada, ou esse movimento é considerado, o último que caracteriza uma rebelião provincial. Lembre-se que as rebeliões provinciais ocorreram principalmente no período regencial, mas ocorreram antes do período regencial também. Acabei de citar Confederação do Equador, 1824, Revolução Pernambucana, 1817, mas o período regencial ele foi, de fato, instável e diversas rebeliões eclodiram nas províncias, como nós vimos na nossa última aula. Eu tenho certeza que está fresquinho na cabeça de vocês, né? Bom, beleza. Após a praieira, o imperador não enfrentará mais rebeliões de oposição. E a partir de 1853, ele agiu de maneira muito sábia e pertinente. Ele resolveu formar um ministério com liberais e conservadores, juntos. Sim, juntos. Afinal de contas, como eu disse desde o início da aula, eles não pensavam diferente. Eles não tinham projetos ou propostas diferentes. No fundo, eles queriam a mesma coisa, a manutenção dos seus privilégios. Isso só seria possível com a manutenção do modelo econômico social. Latifúndios, monocultura, agroexportação, exploração da mão de obra escrava africana. Lembra disso, Fabiano? E a ideia da descentralização e centralização? Isso deixa bem claro para nós que ideologia político-partidária no nosso país é uma ilusão. Tá bom. O Ministério da Conciliação foi criado em 1853 e serviu para que o imperador nomeasse liberais e conservadores para comporem um mesmo ministério. Começa nessa ocasião, portanto, essa espécie de coalizão. Eu trago para o meu governo partidos políticos que até então não tinham identificação entre si. E na história do Brasil, isso é a coisa mais comum que existe, porque isso faz parte da chamada barganha política.
principalmente no período republicano. Aqui era uma forma do imperador ter tranquilidade, ok? Então, olha, nomeação de liberais e conservadores para a composição de um mesmo ministério durante a chefia do gabinete ministerial do Marquês do Paraná. Esse foi o grande articulador, o mérito é dele, do Marquês do Paraná, porque ele, sim, concordou em compor o ministério tanto com liberais quanto conservadores. Funcionou tão bem que o resultado será esse, ó, a manutenção da estabilidade política. Fabiano, não foi isso que você escreveu agora há pouco? Não, senhores. Manutenção do equilíbrio, certo? Algo que está sendo equilibrado, ele pode se desequilibrar, ok? Então, o revezamento do parlamentarismo às avessas tinha por objetivo manter tal equilíbrio. Aqui não, é estável. Ele estabiliza a política. Ele não enfrenta mais opositores. Ele não precisa mais ficar substituindo incessantemente o chefe de gabinete. Beleza? O resultado, então, será tranquilidade política. Até quando? Até 1870, quando terminou a Guerra do Paraguai. Mas aí a história é outra. Eu vou deixar para falar isso depois, para não misturarmos as ideias. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ficou claro para vocês? Esses eram os dois partidos políticos do segundo reinado, do início do segundo reinado, embora tivessem ali uma proposta de descentralização ou centralização, no fundo eram farinha do mesmo saco, defendiam a mesma estrutura econômico-social. O imperador, sabendo disso, reveza-os na chefia do gabinete, então liberais e conservadores revezaram os ministérios. Ocorre uma revolução ou uma rebelião, uma revolta contra o imperador, ele rapidamente pacifica as coisas. A partir de 53, quer saber? Liberais e conservadores juntos compondo o ministério. Tá bom. Vamos para os exercícios. Se tiver dúvida na teoria, volte o vídeo, veja novamente. Se as dúvidas persistirem, só se elas persistirem, procure o plantão. Tá bom? Descreva a atuação dos partidos políticos no segundo reinado. Queridos, eu colocaria o seguinte, eu transcreveria isso aqui, ó, como resposta, certo? Você pode dizer o seguinte, liberais e conservadores representavam o mesmo grupo social, ou seja, a elite rural, e defendiam o modelo econômico latifundiário e agrário exportador e a exploração da mão de obra escrava africana. Ou, se você preferir, você pode copiar da maneira que está, mas eu acredito que isso irá confundir um pouco mais. Então, coloque da maneira que eu disse. Liberais e conservadores representavam a elite rural e defendiam a manutenção da estrutura econômico-social vigente. Beleza? Tudo bem? Tá bom. O que foi o parlamentarismo às avessas? Aí, meus queridos, se você quiser copiar do jeito que está sendo proposto no exercício, ótimo. Agora, se você quiser colocar dessa maneira, eu acho que é mais fácil de compreender, é mais direto. O parlamentarismo às avessas é o revezamento entre liberais e conservadores no recém-criado cargo do presidente do Conselho de Ministros. Lembrando que quem nomeia é o imperador, isso tem que estar na resposta também. Beleza? Ou, se você quiser copiar do jeitinho que está aí, dá um pause e copie, tá? Bom, terceira. Estabeleça uma relação entre a entrada de Dom Pedro II no poder e o fim das rebeliões no país. Você pode dizer de maneira bem direta o seguinte: a coroação de Dom Pedro II estabilizou a situação de instabilidade político-social. É claro que não foi de imediato, vocês sabem disso, demorou mais 5 anos para terminar a farroupilha, mas sem dúvida nenhuma, a coroação de Dom Pedro II assegurou a integridade territorial, a estabilidade social, enfim, tá bom? Revolução Praieira, ele pergunta, né,
na verdade, ele nos pede para que coloquemos verdadeiro ou falso. Ele começa dizendo: a praieira foi um movimento de caráter elitista. Gente, foi influenciado por um movimento chamado Primavera dos Povos. Então, está escrito aqui, movimento de caráter popular. Além do republicanismo, foi profundamente marcado por seu sentido social, sim, tão marcada que o socialismo utópico é a grande influência. Seus líderes pretendiam implantar a ditadura do proletariado? Não, porque essa ideia ainda não existia. O Manifesto do Partido Comunista foi publicado em 1848, tá bom? E a ideia da ditadura do proletariado é posterior à praia. Então, não, é o socialismo utópico. Ditadura do proletariado faz parte do socialismo científico, né? Então, isso é um pouco depois, ainda é muito precoce para falar sobre isso, tá bom? Vincula-se aos movimentos liberais da época na Europa, Primavera dos Povos? Sim, falamos isso. Sofreu influência do socialismo utópico? Sim, falamos isso na 2 já, né? Beleza? Então, verdadeiros 2, 4 e 5. 5. De acordo com o historiador Oliveira Viana, lembra que eu citei o cara? No governo de gabinete, o poder executivo reside não no príncipe, mas no órgão coletivo, o ministério, a cujos membros incumbem as diversas funções. Lembra? Nós lemos o trechinho do Boris dizendo que o chefe de gabinete ministerial é, de fato, quem exerce o poder executivo. Ele tem soberania no exercício desse poder? Não, pois acima dele tem um outro poder, chamado moderador, tá bom? Poder moderador, pois é. Bom, no regime parlamentarista brasileiro, qual era a função do imperador? E aí? Olha, eu diria o seguinte, meus queridos, o enunciado, ele comete um equívoco. A função dele é nomear o chefe de gabinete ministerial, certo? A função dele é, né, digamos, estabelecer uma espécie de equilíbrio. Então, olha, ele tinha o direito de dissolver a Câmara? Tinha o direito. Ele tinha o direito de convocar novas eleições? Tinha. Ele nomeava os ministros? De certa forma, quem nomeava era o chefe de gabinete ministerial nomeado por ele. Então, eu não vou nair por isso, embora possa me atrair essa resposta. Mas, acima de tudo, o enunciado está dizendo função. Não é uma função dissolver a Câmara. É uma atribuição que ele tem, um direito que ele tem, mas não é a função dele fazer isso, tá bom? Então, na verdade, no parlamentarismo às avessas, dá uma olhadinha na B. A função dele era exercer uma força reguladora. Concorda comigo que quando você regula, você equilibra? Olha lá, equilíbrio. Tá bom. Uma força reguladora como agente de conciliação e reajustamento entre as duas peças do sistema. O parlamento, que na verdade é a Assembleia, assim como hoje o parlamento é o Congresso, então nós insistimos em chamar de maneira errada, mas não sou eu que vou mudar, né, meus queridos? Quem sou eu para mudar qualquer coisa? E o gabinete, tá bom? Beleza? Então, a alternativa B é a correta. Eu sei que tem mais alguns exercícios, 2, talvez, mas vou deixar para que vocês façam, eu sei. Vocês querem fazer para ver se de fato absorveram os itens ou os pontos mais relevantes dessa aula. Mas lembre-se que, se dúvidas persistirem, não deixe para amanhã. Anote-as e procure o plantão de dúvidas para resolver. Tá bom? No mais, lhes desejo uma ótima terça-feira. Nos vemos amanhã com mais uma aula. Beijo pra vocês. Tchau. Espero de coração vê-los em breve. Mas, enquanto isso, cuidemo-nos.